e novos frutos. Amém? Glória a Deus por isso. E para que nós possamos, irmãos, estar firmando as nossas raízes, para que todos nós venhamos a dar fruto, eu não vejo outra forma a não sermos buscar o alimento através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós ganhamos fé. É através da palavra de Deus que nós liberamos perdão. É através da palavra de Deus que nós nos tornamos melhores filhos, melhores pais, melhores mães, melhores cristãos. É aqui que está a verdadeira qualificação por ser humano, por cristão. Quando você quer se qualificar para um concurso público, você vai buscar as videoaulas, as apostilas que são preparadas para aquele determinado conteúdo que você vai estudar. Mas quando você quer se tornar um cristão maduro, um cristão leal, um cristão que venha frutificar, a seiva está na palavra de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 5, verso 5, que Ele é a videira verdadeira, Jesus. Sem Ele nada se pode fazer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Jesus é a videira verdadeira. Diga: sem Ele nada se pode fazer. Sabe por quê que sem Ele nada se pode fazer? Quando você trata de amar o seu próximo, o nosso maior exemplo de amor foi Ele. Quando você trata de liberar perdão para alguém, o nosso maior exemplo foi Ele. Ele é o fundamento, Ele é a rocha. Sabe, Ele se manteve fiel ao Pai. Sabe, então, sem Jesus nada nós podemos fazer. Todo suprimento, todo ensino, tudo que nós precisamos para a nossa vida aqui, enquanto vivermos nesta terra, o melhor exemplo de ser humano foi Ele. Então eu quero que você finque as suas raízes nessa rocha confiável. Porque enquanto vivermos nessa vida, vamos sofrer lutas, vamos sofrer tribulações, vai vir ventos fortes, vai vir tempestade, e na vida de alguns até um tsunami. Mas se você estiver com as raízes firmes nessa rocha, eu garanto para você, meu irmão, não sou eu, pastor Ronildo, é Ele que está dizendo: eu venci o mundo. Então não tem outra forma de nós sermos felizes, termos paz, sermos tudo que quisermos, se a nossa fonte verdadeiramente nós não tivermos esse entendimento que é Cristo. É através de Cristo que vai vir a mudança de hábitos. Uma vez que você se tornou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Você se fez tudo novo. Ele se fez tudo novo na sua vida. As coisas velhas ficaram para trás. Sabe, queridos? Então, hábitos que você fazia na velha natureza, quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, isso não faz parte mais da sua vida.
Porque você é uma nova criatura. As coisas que te atraíam da velha natureza já não te atraem mais. Isso é viver em novidade de vida. Essa é a verdadeira vida. Eu não consigo crer que uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e consegue e continua vivendo as práticas da velha natureza, eu não consigo compreender que ela é uma nova criatura, se ela vai continuar vivendo as práticas da velha natureza. Porque o maior testemunho é aquele que anda em linha com a palavra, com a nova vida. Então a conta não fecha quando você se intitula uma nova criatura e continua fazendo práticas do velho homem e da velha mulher. A conta não fecha. Então, queridos, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, para ser mais preciso. Capítulo 2, a partir do verso 6. Talvez o título aí no cabeçalho vai mudar de acordo com a versão da Bíblia. Nessa baixada no meu celular aqui é livres do legalismo por meio de Cristo. Livres da justiça própria por meio de Cristo. Livre, quando ele fala do legalismo, ele está falando da lei, aquelas pessoas que ainda conseguem ter atitudes, ter expressões, sabe, queridos? Por que o apóstolo Paulo fala justamente aos Colossenses? Porque ele quer que as pessoas melhorem, ele quer que as pessoas vivam bem e desfrute de toda a abundância da graça, de todo o suprimento dessa verdadeira vida que só há em Cristo Jesus. E a vida toda de Paulo é falando aos Efésios, é falando aos Filipenses, é falando aos Colossenses, é falando aos Coríntios, tudo ensinando, mostrando, muitas das vezes por experiência vivida dele mesmo. E não tem a melhor forma de nós falarmos, quando falamos com propriedade, quando falamos pela própria vivência. A verdadeira pregação é aquela que você prega com a vida, de própria experiência vivida. Então, tem muitas pessoas que pregam porque achou bonito uma pregação, mas quando muitos pregam com a vida, aquilo testifica, aquilo endossa, aquilo é carimbado. O testemunho de Paulo foi um desses que pregou com a própria vida. Para quê? Para que as coisas que ele viveu, que ele testificou, aqueles irmãos que ele foi sacrificado, que muitas perseguições sofreram, muitos açoites, porque ele queria que aquelas pessoas melhorassem de vida e comece a andar correto. Sabe? E para que nós possamos, irmãos, se livrar do legalismo, não tem outra fonte confiável, Dari.
a não ser compreender a verdadeira graça de Deus. Você não só de ouvir falar, mas você ter a revelação do que é a graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, ó, eu vou ler aqui no meu celular, que eu gostei dessa versão aqui, que diz assim, ó, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim também nele andai. E, queridos, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, não tem nenhum mérito em mim. A Bíblia fala que nós estávamos separados, nós estávamos mortos, distantes. Então, a primeira atitude que Ele nos resgata foi uma atitude de amor. Amor por mim, amor por você. Então, uma vez que nós recebemos a esse Jesus, porque nós não escolhemos Ele, Ele nos escolheu. E uma vez que nós recebemos Ele, a Bíblia diz que nós também devemos andar como Ele andou. E você olha para a vida, por testemunho de Jesus, você vê muitas lições que Ele demonstrou através dos seus evangelhos, da vida dele aqui na terra, com os seus discípulos. Sabe, queridos? E ele diz assim, andai de que forma? No versículo 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. Então, a primeira coisa que nós aprendemos e que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses é: uma vez que nós recebemos Ele, nós temos que andar como Ele andou. E uma atitude dele notória era expressar sua graça. Sabe, então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, às vezes nós estabelecemos um padrão muito mais elevado do que o Jesus estabeleceu. Porque aqui o apóstolo Paulo está dando diretrizes aos Colossenses como se livrar do legalismo. O legalismo é todo merecimento. É quando você se acha correto, é quando você se acha que só você deve ser compreendido. É como se você merecesse algo a mais dos que outros. Quando pensamos assim, isso é legalismo. Isso é uma forma de merecimento. Mas, no versículo 8, o ensino continua. Ele diz assim, ó, tome cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Sabe, queridos, em outras versões, diz, tome cuidado para que não venha a ser enredado com filosofias, conversas, querendo persuadir outras pessoas. Sabe, queridos,
E você olha para a realidade, isso é notório na vida de muitos. Isso é notório. Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, a igreja vida que não é boba nem nada, tira a lição para si, através da palavra. Sabe, queridos, cuidado que ninguém vos venha a enredar, cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, está ensinando, está dando as diretrizes para esses irmãos aqui, tome cuidado, porque muitas vezes, a pessoa é tão boa de papo, que você está crendo, você está exercendo o ato de justiça, não segundo você, mas você não compreendeu a graça, mas às vezes você acaba se desviando, e fazendo algo, porque conversa, maciota, você está entendendo? Você não é capaz de estabelecer, alguém te convenceu, e você acaba fazendo coisas, então, você acaba entrando novamente no legalismo. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tudo que nós pregamos aqui, através da palavra de Deus, é para que você possa, cada vez mais, firmar suas raízes, crer, não porque você ouviu falar, mas porque você foi buscar na palavra, e através do Espírito Santo você teve essa revelação, e que de fato é verdade. O apóstolo Paulo jamais ia ensinar, através da Bíblia, algo que fosse prejudicar a vida do irmão. Sempre é para buscar melhoria na vida do irmão. Ele, quando repreende a igreja de Coríntios, na forma como eles estavam ceando, não foi para denegrir a imagem daqueles irmãos. Muitas das vezes ele condenasse a atitude daqueles irmãos. Ele diz, da forma que vocês estão ceando, isso não é a ceia. Porque se vocês estão comendo de forma desordenada, estão bebendo, como estão bebendo em casa, comendo em casa, se for para comer, para tomar o vinho, para comer o pão desse jeito, é melhor que você ficasse em casa. Não vinha se reunir aqui e chamar isso de ceia. Essa ceia eu não aprovo, da forma como vocês fazem. Então todo o ensinamento, toda a exortação de Paulo, era para que houvesse melhora na qualidade de vida. Sempre advertiu, quando ele pegava mais duro. E com esses irmãos, queridos, a advertência, a chamada de atenção é para que esses irmãos pudessem ser livres do legalismo por meio de Cristo, compreendendo Cristo, vivendo a vida de Cristo. É dessa forma que nós vamos nos livrar do legalismo, irmãos. É uma linha, sabe, muito fina. Se nós não estivermos todo o tempo atento, tendo esse discernimento espiritual, em algum momento nós vamos entrar pelo caminho do legalismo, da lei. Mas ele está dizendo, tome cuidado, porque em Cristo, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que habita.
Sabe, às vezes, eu sempre digo que é muito bom nós termos alguém que nós devemos buscar referência. Às vezes, você tem uma referência de uma mulher que trabalha, de um homem, sabe, um homem que ama a sua esposa. A gente sempre tem referências, às vezes, de um grande empresário. A gente tem referência de pessoas. Isso não tem nada de errado, de um profissional. Nada de errado nisso. Mas é em Cristo que há toda a plenitude da divindade. Só é em Cristo. Se a gente for buscar perfeição nas pessoas, não tem. Nenhum de nós é perfeito. O nosso maior desafio, sabe qual é? É aprender a nos suportar. É outra advertência, outra exortação de Paulo. Suportai-vos uns aos outros. Sabe, é o marido com a mulher com o marido. É o irmão com outro irmão. É suportar. Porque lidar com pessoas, irmãos, é muito difícil. Agora, como é que pode? Como é que pode? Porque individualmente nós somos membros. Individualmente nós somos membros. Mas quando nós estamos aqui, nós formamos um corpo. Onde Cristo é o cabeça desse corpo. Agora imagina só, irmãos. Como é que pode um membro ficar isolado? Porque ele não atende às minhas expectativas, eu vou isolar ele. O outro membro não está, também tem algo que não me agrada. O conselho do apóstolo Paulo é: aprenda a suportar uns aos outros. Quando ele fala isso, é porque ele sabia. Ele sabia que tinha membros que não iam responder à altura. Sabe, queridos? Por isso que ele disse: toda a plenitude corporalmente só há em Cristo Jesus, é nele. Versículo 10 diz: também nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo na carne, que é a circuncisão de Cristo. Sabe, quando a gente olha para a palavra, quando fala de circuncisão e incircuncisão, a gente fala que se circuncidar foi uma aliança que o povo de Abraão fez com Deus. Eles circuncidaram. Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando a esses irmãos que essa circuncisão não se trata de usar as mãos, não se trata de cortar o prepúcio, não se trata disso. Ele diz: nele foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O despojamento, sabe, é se desprender. Projeta para mim Romanos capítulo 6, verso 4. Olha só: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, também em que, irmãos? Em novidade de vida. Então, quando há esse despojamento, quando há essa circuncisão em Cristo, no corpo, através da carne, significa que houve uma morte, para que nós pudéssemos nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. E quando se fala de morte, irmão, estão falando da velha natureza, do velho homem, das velhas práticas, das velhas atitudes. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, como atributo para que você venha se livrar do legalismo. Você tem que morrer para o seu ego. Às vezes o que faz as pessoas andarem e nunca se livrarem do legalismo é aqui dentro, ó. É o homem interior, é a mulher interior, é o legalismo. É isso que faz as pessoas nutrirem o sentimento aqui dentro que está sendo injustiçado, que há um merecimento, que há um desfavorecimento. Então é isso. Mas uma vez que nós somos circuncidados em Cristo, morre toda uma estrutura, morre todo um homem, para que possa viver nessa novidade de vida que só encontramos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Tudo isso é para que nós venhamos a fortalecer as nossas raízes em Cristo Jesus, para que possamos, irmãos, ter maturidade cristã, para que venhamos a frutificar. Nós temos um ano para trabalhar, são 12 meses, estamos na segunda semana de um ano todo pela frente. Que nós não venhamos a ser cristãos de meia boca, mas que nós venhamos a ser cristãos maduros, sabe, cristãos leais com a sua liderança. Só assim nós iremos frutificar, irmãos. Nós geramos segundo a nossa espécie. Nós somos chamados, e Jesus nos designou para que nós venhamos a dar fruto. E o apóstolo Paulo fala e aconselha e dá diretrizes para esses irmãos aqui, que nele, versículo 10, Colossenses 2:10, nele, olha só, ele está dizendo aqui, ó, não é que nós venhamos a ser aperfeiçoados, e estais, nós já estamos aperfeiçoados. Ele tem uma mentalidade, ele gera fé. Nós já estamos aperfeiçoados. Então, sempre, por que nós já estamos aperfeiçoados? Porque nós precisamos crer. Se uma vez que nós morremos e ressuscitamos em Cristo, é para que nós possamos viver essa novidade de vida. E viver essa novidade de vida, ele já está dizendo, e estás aperfeiçoado nele. Aos olhos espirituais, nós já estamos aperfeiçoados, porque é o mínimo que ele espera de nós, é que nós devemos aperfeiçoar nele. Por isso que está dizendo, e estás aperfeiçoado nele, que é a cabeça de todo principado e todo potestade. Sabe que toda confusão,
tudo aquilo que te separa, nós já somos aperfeiçoados. Aperfeiçoar é ter maturidade, aperfeiçoar é estar firme, aperfeiçoar é ter crescimento, é responder a um nível. Sabe, queridos? E no versículo 12, ele só vai testificar aquilo que eu já expliquei. Versículo 12: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. O primeiro batismo não é aquele que você, quando volta do encontro, e faz. O primeiro batismo é: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, nesse momento, você foi morto para uma velha criatura e você nasceu para uma nova criatura. Esse é o primeiro batismo, é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro batismo, sabe? Lá na piscina do Fábio Júnior, aquilo ali é perante a igreja. Você quer mostrar perante a igreja, quer publicar a tua fé, então você se batiza. É no ato simbólico, mas o primeiro batismo é em Cristo Jesus. Amém, queridos? E a vós outros, que estavas mortos, olha só, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos pecados. Então, é outra coisa, uma forma de nós nos livrarmos do legalismo, é você ter consciência que todos os teus pecados foram perdoados. Porque uma vez quando você não crê assim, o efeito é o contrário. Você vai ficar se culpando, você vai ficar se condenando, você nunca vai se achar capaz de romper, de prosperar, de frutificar, porque tem algo que te condena. Se você está preso por algo que tu fez lá atrás, você não se livrou do legalismo, você não entendeu a mensagem. Sabe, queridos? Então, se você tem plena consciência que os teus pecados foram todos perdoados, isso é uma condição para que você possa viver em novidade de vida. Amém? É isso que nós ensinamos através da palavra. Eu não estou colocando nada mais, nem tirando nada, tudo aqui na palavra. Então é daqui que eu tiro o meu suprimento, é daqui, da palavra, que vem a revelação e vem a direção, para que eu possa estar firme, para que eu possa ser esse instrumento que Deus vai usar, para que eu venha crescer, frutificar, sabe? E esse fruto que às vezes você ganhou para Cristo, você não tem dimensão quem Ele às vezes pode se tornar, sendo esse novo instrumento na mão de Deus. Você tem noção quem ganhou John Wesley? Aquele que ganhou John Wesley, olha só. Quem foi John Wesley? Grande homem de Deus. Quantas e quantas vidas não foi resgatada através da vida desse homem? Às vezes, irmãos, você não se dá o devido valor, mas Deus, quando te chama, Ele sabe exatamente o teu potencial. E eu estou aqui para te dizer que você tem um grande valor diante de Deus. Sabe? Eu ouvi uma vez
Não sei aonde foi, mas isso me chamou a atenção dessa história. Tinha um homem mendigando numa das ruas dessa grande cidade. E veio um homem de terno e olhou para ele e disse assim: você é um homem de grande negócio. Ele gravou bem o rosto daquele homem. O tempo se passou. O homem recebeu essa palavra. Ele saiu daquela condição de pedinte, de mendigo, e ele começou a praticar aquilo que o homem disse para ele. E teve uma grande conferência de empresas. E aquele homem chegou de terno e gravata. E esse homem que disse que ele era um homem de grande negócio estava lá também. Ele reconheceu ele. E ele foi falar para ele. Ele disse assim: olha, muito obrigado por você ter visto em mim que eu era um homem de grandes negócios. Hoje eu sou um empresário de sucesso. E eu agradeço a Deus pela tua vida. E eu quero te dizer que você tem muito valor diante de Deus. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe o potencial que é em você. Ele sabe que através de você, que talvez é uma semente, pode nascer uma grande floresta. Sabe? Só que às vezes nós olhamos para nós e não damos o devido valor. Mas quem vai fazer é Ele, através da tua vida. Sabe, irmãos? Porque quando nós temos consciência que nós somos filhos amados, escolhidos por Ele. No versículo 14, quando temos consciência que todo o nosso pecado foi perdoado, todos os nossos delitos, as nossas transgressões foram pagas. A Bíblia diz que todo o nosso escrito de dívida, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém, queridos? Todo escrito de dívida foi cancelado. Agora imagina, mentaliza aí, algo que está tirando a tua paz, que está roubando o teu sono. Talvez é uma dívida impagável. Essa dívida que está tirando a tua paz, está roubando o teu sono, ela foi cancelada. Imagina só, quando você ouve que não tem mais nenhuma dívida, cara, tem aquela sensação de leveza. Todas as tuas contas foram pagas. Você vai começar o ano de 2024 com as finanças tudo em ordem, tudo pago. Até o IPVA de 2024 já foi pago. Tem coisa melhor. Quando chega um ano, para quem paga IPTU, vê um boleto, vê um carnê da prefeitura, que é o IPTU.
Aí tem o IPVA, que é do carro. Para quem tem criança pequeno, a escola manda uma lista enorme, que é de um lado e do outro, que você tem que comprar um monte de coisa e levar para a escola. E se você for contar na ponta do lápis, não usa nem a metade. Isso é só para fazer conta para te pagar. Sabe, eu quando tinha os meus filhos eram pequenos, era uma lista enorme. Aí eu perguntava para minha esposa, eu falei, meu bem, será se eles usam mesmo isso tudinho? Papel higiênico, isso aí não é da escola, tem que dar não? Pois é. E na hora, os papéis higiênicos que a gente levava para a escola, às vezes ia no banheiro, papai não tinha papel higiênico, e aquele que eu dei. Mas é isso, né? É isso. Então, é uma série de coisas que gera conta para você pagar. Gera contas. Né? Eu estou vendo aqui que tem muitos jovens. E se você ainda não está vivendo isso, mas acredite, isso vai chegar na tua vida. Vai. Olha, por isso eu quero dizer para vocês, graças a Deus já estou com os meus filhos criados, né? Mas todo esse caminho eu trilhei, pagando IPVA de carro, pagando material escolar, pagando mensalidade, pagando até as provas de recuperação. Escola particular, tudo é pago, né? Mas, irmãos, agora imagina só você começar o ano e dizer que está tudo pago, a lista do material. É só buscar qual o nome de uma livraria conhecida aí? Acalanto. Lá na livraria Acalanto, já está todo o material pago. É só você ir buscar. Quando você puxar o IPVA 2024, já está tudo lá pago. É uma beleza, né? É uma beleza. Agora imagina só, quando se trata da nossa vida espiritual, e você vem, sabe, sendo arrastado por uma culpa, por uma condenação, de algo que tu fez lá atrás, aí tu já entra em 2024 pensando nisso. Meu Deus, já começa a declarar que não vai ser bom, porque você tem algo que está te culpando, está te condenando, por alguma situação mal resolvida lá atrás. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, aqui na Bíblia, está dizendo, Jesus está dizendo para ti, ó, eu já paguei toda a tua dívida lá na cruz, está aqui, toda escrito de dívida que tinha contra você, já foi cravado na cruz, versículo 14, Colossenses capítulo 12, verso 14, na tua vida não há nenhuma condenação, segue daqui para frente, livre de toda a culpa, sabe, queridos, isso é a vida que Deus tem para você. Não é uma vida de se condenando, se culpando. Tudo isso traz leveza para que nós venhamos a ser um instrumento para desenvolver aquele talento que Deus te deu. Você tem um talento que Deus te deu.
Sabe, queridos? E esse talento não é para você esconder, é para você praticar e dar frutos para Ele. Amém, irmãos? Porque todo escrito de dívida já foi pago na cruz. Através de quê? E despojando-se, sabe, publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus, Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Sabe, queridos? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que te culpa, tudo aquilo que traz guerra, tudo aquilo que te rouba paz, Ele já venceu. Então tudo isso, irmãos, é boa nova para a nossa vida, para que você possa compreender e viver esse 2024, não segundo a tua vontade, não segundo a tua direção, não segundo o teu achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, busca na palavra. Pede para Deus, nas tuas orações, sabedoria. Pede para Deus, nas tuas orações, direção dada pelo Espírito. Porque Ele fala. É Deus que fala. Sabe, Deus é maravilhoso. Eu ouvi minha mãe mostrou um vídeo. Ela está aqui, ela veio fazer uns exames. O exame era até para ontem. E a pessoa, quando vem do interior para cá, para a cidade, que já é uma luta para vir do interior para cá, já é um sacrifício, ela vem num pé e quer voltar no outro. Ela já queria voltar amanhã, ia passar só hoje, fez o exame, se desse certo, mas a moça me ligou lá da clínica São Mateus, dizendo, só vai ter na sexta-feira à tarde. Eita, meu filho, uma luta. Eu falei, mamãe, para a senhora já veio de lá para cá, pagou R$50. Para ir de novo, paga mais 50, faz 100. Para vir de novo, na sexta-feira, e voltar 200 conto, mamãe. Fica logo. A senhora passa 2 dias comigo, passa 2 dias com os seus netos, os outros que estão com a minha irmã, passa o outro dia com o seu outro meu irmão que mora aqui na Janaína, e quando pensar que não, já deu sexta-feira, só faz o exame, vai embora. Aí ela concordou. Ficou. Ela estava me mostrando um testemunho de um pastor do Rio Grande do Sul. Ela, olha aqui, meu filho. Tem gente que não acredita em Deus, né? Eu falei, mãe. Mas aí eu fiquei prestando atenção. Ele dava tanto testemunho, tipo numa rádio, que um senhor, ele serviu por muito tempo na igreja. Talvez você até tenha visto, talvez, esse testemunho por aí. Só que o irmão, depois ele saiu, e ele botou a igreja na justiça, se achando no direito de ser indenizado pelo tempo prestado de serviço ali na igreja. E pelo que eu entendi desse testemunho, o pastor tinha uma moto que aonde ele usava para ir de casa para a igreja e fazia a obra. Era uma motinha que ele tinha. E ele foi para os pés do Senhor. Ele disse, Senhor, eu não tenho igreja. A igreja é sua. Eu não tenho igreja. E ele orou,
se derramou em lágrimas, porque ele não tinha nada. Como é que ele ia pagar o que foi requerido pelo irmão? E depois o oficial de justiça chegou. Ele falou: pastor, eu tenho que cumprir o que a lei determina. E ele chegou no prédio da igreja, ele começou a notar o que tinha: a caixa de som, a mesa de som, as cadeiras, para vender, para poder juntar o dinheiro para pagar. E aí, queridos, no dia da audiência, ele chegou lá e o reclamante estava lá, o irmão Pedro. E ele sentiu desejo de perdoar aquele irmão pelo que ele tinha feito. Ele falou: meu irmão Pedro, eu quero lhe pedir perdão. Se eu fiz algo para o meu irmão que ele ofendeu, a ponto de se eu encher desse legalismo, dessa justiça própria e colocar a igreja na justiça, eu quero lhe pedir perdão do fundo do meu coração e perdoa. Entraram para a audiência diante do juiz, e lá entraram no acordo. Ele disse: para o senhor não levar nem a caixa de som, nem a mesinha de som, nem as cadeiras, eu só posso lhe dar a minha motinho. O senhor aceita? Ele aceitou a moto, e o pastor ficou a pé. O único meio de transporte que ele tinha para fazer a obra, para visitar os irmãos, para resolver as coisas da igreja. Isso foi verdade, irmãos. Isso foi verdade, foi verídica essa história. Só que um dia, diz que no dia seguinte, ele chegou na igreja, e o irmão veio logo correndo para ele e disse: pastor, aí tem um carro, e a mulher que deixou esse carro disse que é do senhor esse carro. Mas como que é? Eu não tenho carro, eu tinha uma única moto e eu dei para o irmão Pedro. E ele foi sondar a história, ele descobriu que tinha deixado lá. E aí ele foi conversar com essa mulher. O marido dela era médico e maçom. E Deus tinha falado com ela: dá o carro para o pastor da igreja. E ela estava questionando com Deus: como é que eu vou explicar isso para o meu marido que ele é maçom? Aí Deus falou com ela: pode deixar que eu vou falar com ele. Sabe, queridos? E ela, quando chegou, ela foi explicar para o marido dela que Deus tinha falado com ela, que ela, para ela dar o carro dela para o pastor da igreja. E ele disse assim: se Deus falou, dá. E ela foi levar o carro e deixou no pátio da igreja, com o IPVA 2024 pago, o tanque cheio. E ela disse: pastor, tem um negócio do carro aí que precisa trocar, mas eu já agendei na oficina tal, é só para o senhor levar, já está pago a mão de obra. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Amém, queridos? Deus, Ele é fiel. Sabe, eu olhando para esse testemunho, eu falei: tem pessoas que não têm dado o devido valor para Deus, mas Deus é aquele que nunca esquece de nada, não esquece do que você faz. Por mais que você esteja fazendo, talvez para mostrar para A, para B ou para C, talvez
talvez não esteja vendo nem por A, nem por B, nem por C, mas acredite, Deus está vendo o que você está fazendo. Nada passa despercebido diante de Deus. Por isso que eu te digo, sabe, irmãos, valorize essa oportunidade que Deus nos dá para sermos um instrumento de frutificação na obra dele. Não perca a oportunidade de ser um canal de Deus, de ser uma bênção de Deus na vida das pessoas. Sabe, irmãos, tudo que tu faz é cansativo, sabe, nesses 5 anos de igreja vida, quantas coisas nós já vivemos aqui, quantos perrengues nós já passamos, quantas lutas nós não temos enfrentado, mas mesmo assim, sabe, eu me alegro, o meu coração cada vez mais é grato por tudo isso, e Ele tem cuidado dos mínimos detalhes, daqueles que têm sido fiel. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que é maravilhoso. É esse Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar um pouquinho, 5 minutinhos. Vamos orar agradecendo a Deus. Reconhecer que esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele cuida de nós, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, cuida do nosso emprego, cuida de todo aquele que tem o seu negócio próprio. Sabe, cada vez mais, irmão, todos os dias, quando você abrir os olhos pela manhã, sabe, que o teu coração venha se regozijar na presença do Senhor, e você se encher de gratidão a Ele, por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus cuidadoso, esse Deus que tem nos amado incondicionalmente, que tem te suprido, que tem te guardado, que tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Que às vezes nós nos desesperamos, nós nos preocupamos, mas o próprio Jesus diz: o que adianta a nossa ansiedade? O que adianta a nossa preocupação, se nós não temos o poder de acrescentar nada na nossa vida?